Ok. Compartilhar, pessoal. Compartilhou. Pronto. Chegou aí, espero que tenha chegado. Eu pretendo ver também como é que está o quadro aqui, como é que dá para a gente usar direitinho. Mas vê lá. Pessoal, essa parte conceitual, né, de funções inorgânicas, nós já vimos, né? Ela foi vista aí no primeiro ano, ela foi vista, na verdade, ela foi vista no nono ano, ela foi vista no primeiro ano, ela, de vez em quando, ela é comentada, tá certo? E aí, definir óxidos, de vez em quando a gente, né, nas minhas perguntas, que às vezes eu pergunto bastante, nas minhas perguntas eu, às vezes, pergunto uma função ou outra, uma coisa ou outra, com certeza devo ter perguntado sobre óxidos. Veja, para definir óxidos, é simples, muito fácil. O que é que eu tenho na definição de óxidos? Eu tenho lá a história lá do composto binário, no qual eu tenho um elemento químico ligado ao oxigênio. São dois. Um, obrigatoriamente, é o oxigênio. O outro pode ser qualquer um da tabela periódica, à exceção do... Só não pode ser o... Quem ajuda terceiro ano? Para formar o óxido, eu posso juntar qualquer elemento com o oxigênio, com a exceção de um único elemento. Quem é? Alguém, terceiro ano, ajuda aí. É o flúor. Isso, o flúor, né? É o flúor, por quê? Porque na definição de óxidos, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. E o flúor é mais que o oxigênio. Então eu não posso ter, não é? Na verdade, eu posso até juntá-los, mas não será um óxido na definição química deles, tá certo? Olha aqui exemplos de óxidos, olha o tanto de exemplos, ó. A água, né? A água oxigenada, que entra como peróxido, que eu vou explicar, tá certo? CO2, monóxido, óxido de nitrogênio, dióxido de silício, né? O óxido de cálcio, chamado de cal viva, né? Eu tenho lá a ferrugem, né? O óxido férrico também, ó. E aí é uma infinidade, né, de compostos. Olha lá a bauxita, de onde se extrai o alumínio. Então veja que óxidos são compostos bem frequentes aí em nosso cotidiano. Inclusive, pessoal, ó, preste atenção aqui, ó, vestibulares recentes, Enem, como é que bate na ideia dos óxidos, como é que cobra o impacto ambiental dos óxidos. O impacto ambiental. Você vê que a parte conceitual aqui é bem pequenininha, né? Ó, tá certo? Tem aqui uma classificação que eu vou comentar, 2 paginazinhas, bem dizer, ó, 2,5 e já terminou, né? Mas aí, então, deixa eu ir direto a um ponto importantíssimo para guiar teu raciocínio. Olha lá. Óxidos no Enem tem caído em relação ao aspecto ambiental. Por quê em relação ao aspecto ambiental? Porque óxidos, eles entram como poluentes ambientais que ocasionam lá a chuva ácida. Então, a questão da chuva ácida, por exemplo, e todas as suas consequências, né? Danos na fertilidade do solo, danos em estruturas, né? Danos na questão de acúmulos de metais pesados em rios, em lagos principalmente, tudo isso está relacionado com chuva ácida. E aí, para a ideia de chuva ácida, vem a ideia de quem? De óxidos. Por exemplo, aqui, ó. Olha lá, deixa eu interromper o compartilhamento para pegar melhor o quadro aqui. Vamos ver se fica melhor aqui. Pessoal, vamos ver se dá para o pessoal olhar direitinho o que eu tenho aqui no quadro, em relação a que nós estamos também, né, nessa adaptação. Veja que eu estou na escola, nós estamos verificando verificando alguns detalhes, digamos assim, para que nós possamos, né, construir, como eu falei agora há pouco, a melhor estratégia de retomada, né? E aqui nós temos o seguinte, ó, vê lá. Óxido, né? Questão ambiental. Olha lá, trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre. Pessoal,
dá para ver aí, pessoal de casa, dá para ver direitinho? Dá. Pronto, obrigado, Ariane. Veja, trióxido de enxofre. Esse composto, assim como os óxidos de nitrogênio, por exemplo, aqui, ó, certo? Os óxidos de nitrogênio, tá? Eles estão relacionados com a questão ambiental das chuvas ácidas, né? Olha lá, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio. Por quê? Porque eles reagem com vapores de água da atmosfera. Isso vocês já sabem, a gente já trabalhou. Mas o intuito do terceiro ano não é essa revisão, não é? E que se não souber, se souber, está revisando. Se não souber, está aprendendo agora. E se eu expliquei e não entendeu, pergunta. Eu busco outras maneiras de poder fazer esse entendimento. Deixa eu admitir aqui. Ok. Aí, então, o que é que vai surgir aqui, por exemplo, ó, nessa situação? Não é? Nessa situação aqui, ó, vai surgir H2SO4, ácido sulfúrico, um ácido extremamente forte. Aí, imagina uma região onde constantemente você tem essas condições de chuva ácida. Professor, qual o pH de uma chuva ácida? Ah, para ser ácido, tem que ser abaixo de alguém. Para ser ácido, tem que ser abaixo de 7. Agora, detalhe, cuidado. Olha porque eu perguntei uma coisa tão básica. Para ser considerado chuva ácida, tem que ser abaixo de 5,6. Para ser considerado uma chuva ácida, né? Sabemos que o meio ácido é abaixo, pH abaixo de 7. Ok, não é? Naquela história da escala lá do potencial hidrogeniônico, do pH, né? pH é igual ao menos log da concentração de íons H+. Sabemos disso. Ok. Deu um valor aqui abaixo de 7? Ok. Ácido. Joia. Revisei aqui a formulazinha, né? Ok. Mas chuva com pH 6,5 é normal. Chuva com pH 6,5 é normal. Por que é normal? Por conta do CO2, olha lá. Outro óxido, tá vendo? O CO2 é um óxido. Vamos lá. CO2 reage com os vapores de água presentes na atmosfera e formam o H2CO3. Que ácido é aquele ali, terceiro ano? Ajuda aí. H2CO3. Que ácido é esse, terceiro ano? Ácido carboxílico. Bateu nas 3 traves e não entrou, não fez gol. Vamos de novo. Eita, professor. Rapaz, eu estou imaginando aqui bater nas 3 traves e não entrar, é complicado. Desculpa aí, pessoal, não tem gol para piada. Mas vamos lá. Ácido, olá. Ácido carbônico. Eita. Você falou Quase. ácido carboxílico, não foi, Janilson? Foi. Ácido carboxílico, aproveitando para revisar que esse é o nosso grande intuito desse ano, é quando eu tenho essa estrutura aqui, né? Ó. Deixa eu puxar para cá. Quando eu tenho essa estrutura, ó, né? Que é um ácido orgânico, né? Um composto orgânico. No caso ali, o ácido carbônico, né, ele não vai entrar como um ácido orgânico, não é? Mas é o ácido que forma-se naturalmente na atmosfera por conta do CO2, que lá existe CO2, numa quantidade muito pequena, menos de 1% do ar, muito menos de 1% do ar atmosférico, mas existe, né? Inclusive é um fator limitante para a ocorrência de fotossíntese, né? É um fator limitante, porque CO2, embora considerado, quando em acúmulo, um poluente ambiental,
mas ele é matéria-prima para a fotossíntese, produto que abastece as mais diversas cadeias alimentares do nosso planeta, né? E aqui nós temos o seguinte: o CO2 lá da atmosfera reage naturalmente com água, produzindo ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai deixar a água da chuva com pH ali de 6,5. Na escala de pH é ácido, mas não entra como chuva ácida. Só abaixo de pH 5,6, né, é que vai entrar como chuva ácida. E aí ocasionando todos os transtornos ambientais associados a ela. Qual é o principal transtorno ambiental ocasionado lá pelas chuvas ácidas? Perda da fertilidade do solo. Pessoal, o solo, ele é um sistema vivo, um sistema muito dinâmico. Os solos têm inúmeros micro-organismos, o solo tem sais minerais, e esses sais minerais se solubilizam a partir de rochas. E a solubilidade dos sais dessas rochas depende do valor do pH do solo. Então imagina, naquele solo, ano após ano, está chegando chuva ácida. Isso vai afetar o padrão de solubilidade dos sais ali. E com isso vai interferir na fertilidade do solo. Aí, então, você tem aqui, aí sim, ó, um ácido forte, H2SO4, ácido sulfúrico, né? Padrão de referência de crescimento industrial do país, ácido sulfúrico. O consumo de ácido sulfúrico, ele é referência, né, de como está o parque industrial. Mas volta lá, pessoal. Vamos lá, já deixei caracterizado que óxidos em Enem é óxidos relacionados à questão ambiental, tá certo? Aí vem uma pergunta muito tranquila aqui, ó. Como que esse SO3 foi parar na atmosfera? Como que esse trióxido de enxofre foi parar na atmosfera? Tem a ver com bactérias. Oi? Tem a ver com bactérias. Olha, no Enem você pode até ter essa situação que você falou, Jamilson, tá? Você pode até ter na seguinte situação: bactérias que realizam a quimiossíntese, tá? Bactérias que realizam quimiossíntese, bactérias de fontes sulfurosas, de enxofre, ok. Mas isso, ó, é uma quantidade muito mínima em relação a uma outra fonte. E aí essa outra fonte é a que eu estou perguntando. Qual é a outra fonte? Que é o que provavelmente é abordado aí em vestibulares recentes, é o que é mais abordado. Ajuda lá, pensar um pouquinho. Ó, É aqueles FCS, sei lá, alguma coisa assim, que liberam gases aerosóis, uma coisa assim. É porque, professor, eu não estou lembrado. É por isso que eu estou perguntando. É por isso que eu estou perguntando, Jamilson. Para a gente poder movimentar, ó, uma coisa bem direcionada, tá entendendo? É uma linha de raciocínio. As perguntas, elas estimulam uma linha de raciocínio. Tá certo? E aí, o fato de você não estar lembrado, aí a gente vai lembrar junto. E vai estar revisando ou aprendendo aquilo ali. Não é? Então, veja, Jamilson. Essa questão dos aerossóis, os CF6, né, que você falou, certo? CF6, os compostos chamados de clorofluorocarbonos, eles estão relacionados com a destruição da camada de ozônio, não é? E com isso entra mais raios ultravioletas, ocasiona, ajuda no aquecimento um pouco, mas o prejuízo maior é para a questão da própria vida, né? Porque os raios ultravioletas, eles são ionizantes e eles terminam aumentando a incidência de câncer de pele em determinadas regiões,
restringindo, modificando comportamentos sociais, porque aqueles horários mais intensos, as pessoas não vão estar tão expostas, né, na rua, né? Mas assim, os CFCs, eles estão relacionados com esses aerosóis, como você falou. Há um tempo atrás, eles eram muito utilizados como gases de refrigeração, os chamados gases refrigerantes, aqueles gases utilizados em ar-condicionados, em geladeiras, não é? Mas as convenções ambientais realizadas ao longo dos anos estipularam políticas para ir substituindo esses gases, né, que compõem os CFCs, por outros menos danosos à nossa camada de ozônio, né, a nossa camada lá, né, de O3. Por quê? Porque esses gases, os CFCs, eles terminam atuando como catalisadores da decomposição do ozônio, né? Naquela reaçãozinha ali, ó. Né? Aí aqui eu boto um 3, aqui eu boto um 2, pronto, ficou balanceado. Então, os CFCs atuam aqui, ó, na reação direta, quebrando o ozônio, transformando em gás oxigênio, né? Ah, professor, então é bom porque tem mais oxigênio para a gente respirar. Não, porque o ozônio é uma proteção contra o excesso de raios ultravioletas. Não é? Mas volta à pergunta inicial. A pergunta inicial é essa aqui, ó. Como é que o trióxido de enxofre foi parar na atmosfera? Por meio da queima de combustíveis fósseis. Ah, professor, mas combustíveis fósseis... O petróleo não é uma mistura de hidrocarbonetos compostos formados só por carbono e hidrogênio? Como é que apareceu um enxofre aqui nessa parada? Como é que apareceu um enxofre? Não é? A questão é o seguinte, a questão é que os derivados de petróleo, né, os combustíveis fósseis de uma maneira geral, o carvão mineral, eles possuem impurezas. E essas impurezas são impurezas também de enxofre, são impurezas contendo nitrogênio. E quando esse material é queimado, lembre-se que a queima é uma reação com quem? Com o oxigênio. Quando esse material é queimado, aí vai surgir aqui, ó, vai surgir aqui os óxidos, né? Como o óxido de enxofre que está aqui na tela para vocês, está no quadro. Aí, pessoal, quanto maior o consumo de combustíveis fósseis, não é? E principalmente combustíveis fósseis que têm muitas impurezas, de nitrogênio, de enxofre, aí vai se formar do outro lado, né, muitos ácidos ali na atmosfera. Pessoal, isso vai ocasionar desequilíbrios do solo, comprometendo a fertilidade dos mesmos. Se você compreendeu esse raciocínio que eu falei aqui sobre óxidos, eu digo com segurança que você compreendeu o que mais provavelmente pode cair sobre óxidos numa prova de Enem, que é a questão ambiental. É o que se fala de química ambiental. Essa interação com os aspectos ali relacionados a poluentes, não é? Pessoal, tranquilo aí essa ideia inicial nossa. Do mesmo jeito que você vai ter para os óxidos de nitrogênio, tá certo? Você vai ter lá, ó, por exemplo, aqui, ó, né? Com água. Olha lá o que vai acontecer. Vê lá, com impurezas de nitrogênio, né? Vê lá, reagir com vapores de água, vai formar o H2, né? Na verdade vai formar aqui no processo de reação, vai formar aqui compostos, vai formar o ácido nítrico, que é o HNO3, certo? E esse outro hidrogênio, ele já vai reagir com outro óxido desse. Então, vamos colocar dois aqui, ó. Vamos colocar dois desse. Na verdade, buscando o balanceamento aqui, essa reação, ela não é uma reação que ocorre em uma única etapa. Para mim mostrar esse esquema de reação, aí eu prefiro mostrar quando estivermos falando de mecanismos de reação. Que aí, se eu não estiver enganado, é o próximo tópico.
Mas a ideia aqui que eu quero mostrar não está balanceada, não está balanceada. O que eu quero mostrar é que ocorre a formação do ácido nítrico também, a partir da queima de impurezas de nitrogênio, que formam o óxido de nitrogênio e depois, mais adiante, reagindo com vapores de água, vão formar o ácido nítrico. Ok, tá certo? Um aspecto que eu queria abordar aqui, que é de suma importância, é esse. O aspecto que eu queria abordar aqui é esse. Pessoal, oi? A ideia aqui do trióxido de enxofre. Como é que eu vou pensar na estrutura química dele, a fórmula estrutural do trióxido de enxofre? Lembre-se que nós temos aqui aquela história da regra do octeto, não é? Buscando a estabilidade. Aí, pessoal, aproveitar isso aqui para tocar num assunto que eu acho muito importante, porque vai dando segurança ao aluno, não é? Compreender ali aquela fórmula química, a fórmula estrutural do trióxido de enxofre. Aí nós temos aqui, vou fazer direto, tá certo? Por conta do nosso tempo, mas o que é que nós temos aqui no trióxido? Eu tenho. Olha a orientação. Na natureza, nós vamos buscar o máximo possível a simetria nas fórmulas químicas. Buscar a simetria. E o que é essa simetria? É uma maneira mais equilibrada de distribuir os átomos, não é? Aí pensa lá, ó, temos um enxofre e 3 oxigênios. Como é que nós vamos proceder aqui? Vamos colocar o enxofre no meio, não é? Vamos procurar distribuir de maneira a estabelecer angulações iguais os 3 oxigênios. Então vai ficar um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui, mais ou menos isso. Não é? Por que eu falei na simetria? Porque é essa simetria que eu vou buscar na hora de distribuir os componentes. Aí vamos lá, buscando a regra do octeto. Pessoal, para revisar a tabela periódica, revisar ligações, não é? É isso o intuito no terceiro ano. Então, vê lá. Enxofre. Qual é a família do enxofre? Alguém em terceiro ano? Qual é a família do enxofre? Ajuda aí. 6. Oi? É a 6. A 6A ou 16, né, Jamilson? Muito bem. É. Isso diz que ele tem 6 na última camada. Feito, tá lá os pontinhos. Não sei se dá para ver os pontinhos. Vamos lá. Dá para ver os pontinhos que eu fiz? Dá, não dá? Vamos lá. Outra coisa. Família do oxigênio. Também é a família 16. Aí tem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, pessoal, para poder fazer as ligações. Como é que eu vou proceder aqui? Ajuda aí. Como é que eu vou proceder nessas ligações? E aí? Como é que eu irei proceder? Serão ligações. Olha que pergunta tão básica, mas importante. Porque vai puxando as sinapses anteriores que você tem aí guardadas. Veja. Ligação aqui, iônica ou covalente? Covalente. Covalente. Como é que eu definiria essa covalente? Só para relembrar os conceitos, como é que eu definiria? Compartilhamento de elétrons. Compartilhamento, que é a estratégia onde os dois querem ganhar. Não metal ligado com não metal. Quer ganhar. Ora, só tem uma saída. É o quê? É compartilhar. Pois bem, vamos compartilhar lá. Compartilhou um,
compartilhou 2. Tudo isso é óxidos, viu? Nós estamos falando de óxidos, ok? Vê lá. E aí, então, e agora? Olha quantos elétrons tem um enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O enxofre já está estável. Olha quanto tem o outro, o oxigênio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse outro oxigênio aqui embaixo, você está dando para ver? Tá estável também. E agora? Como é que eu vou fazer para poder ligar os outros? Revisar aqui aquela ideia da ligação covalente dativa, que às vezes o aluno se atrapalha, né? Pensa que é difícil, termina se atrapalhando. Mas não vai se atrapalhar mais, ó. Preste atenção. Átomo central do processo de simetria que eu busquei lá no início, ele já encontra-se estável. Olha lá. E mesmo assim, mesmo ali estável, ele possui 2 pares de elétrons disponíveis para poder compartilhar. Ele não tem mais interesse não, porque ele já está estável. Mas, mesmo já atingindo a estabilidade, ele tem 2 pares de elétrons ali, ó, para poder compartilhar. Poderia ter só um, no caso ele tem 2 pares. Aí ele vai, ó, sozinho, ele vai fazer esse compartilhamento. É a chamada ligação covalente dativa. Vale a pena guardar isso aí, porque explica muita coisa na hora de você montar as estruturas, tá certo? Então, fica a dica, pessoal. Nos óxidos, preste atenção aqui. A gente vai sair daqui agora, mas usando esse degrau, tá? Nos óxidos, o oxigênio, ele terá obrigatoriamente NOx igual a -2. NOx igual a -2. Ele não é o mais eletronegativo da história? O oxigênio faz lá o compartilhamento de dois elétrons lá, né, de 2 pares. Ele puxa para perto de si esses 2 pares. E com isso, fica mais pertinho dele, ele fica carregado, né, negativamente. Então, o NOx do oxigênio, certo? Nos óxidos é -2. -2. Aí, vamos ver aqui o detalhe aqui, ó. Vê essa situação aqui, do trióxido mesmo. Pessoal, o trióxido é o que mais cai, né? Porque é a partir dele que se obtém o ácido sulfúrico. E a ideia toda trabalhada em torno do trióxido serve para outros óxidos também de compreensão. Então, vem aqui, ó. SO3. NOx, revisar um pouquinho de NOx aqui. Oxigênio nos óxidos, -2. Qual é a minha pergunta que eu vou fazer? NOx do enxofre. Qual o NOx do enxofre aqui? Alguém tem Mais 6. Oi? Mais 6. Mais 6. Perfeito. Mais 6. Pessoal, quem está pensando ali com por que mais 6? Oxigênio nos óxidos, -2. Tem 3 oxigênios. 3 vezes -2. -6. Tem que existir um equilíbrio, não é? Aqui, ó. Então vai ficar quanto? Mais 6. Perfeito. Boa. Pessoal, antes de apagar, deixa eu ir para o compartilhamento aqui. Compartilhando. Pessoal, tem uma classificação aqui que também é muito importante. Muito importante. Qual é a classificação? Óxidos básicos e óxidos ácidos, tá? Essa classificaçãozinha aí é importante. Tá aqui embaixo, ó. Tá aqui. Essa parte de nomenclatura é muito tranquila. Não precisa nem perder tempo com isso aí, não. Agora, vê aqui, ó. Óxidos básicos, óxidos ácidos, depois tem os anfóteros, que é o que pode funcionar dos 2 jeitos,
tanto como ácido ou como básico, e tem os neutros, que não é nenhum nem outro. Mas vamos lá, olha a definição dos óxidos básicos. Pessoal, de maneira geral, óxidos básicos, eu tenho oxigênio ligado a um metal. De maneira geral, é essa a definição. Se você for levar uma definição de óxidos básicos para a prova de Enem, o que não precisa ir com muito detalhe, leve essa: oxigênio ligado a metal. Ah, tem exceções? Tem, mas as exceções não são prováveis de cair no Enem, não. Não vá queimar o juízo com exceções, não, tá? Pegue o raciocínio geral. Óxidos básicos, oxigênio ligado a um metal, tá certo? Aí você tem aqui, ó, óxidos ácidos. Aí nos óxidos ácidos é o contrário, é oxigênio ligado a um não metal. Por exemplo, aqui, ó, SO3 é um óxido o quê? Óxido ácido, não é? Óxido ácido. Ah, professor, eu não entendi essa definição com base nos NOxes. Dá para o senhor explicar? Veja lá, ó. Se você tem aqui, ó, Na, ó, óxido, né? Aqui tem então 2. Deixa eu ajeitar porque o quadro talvez não fique legal. Aqui, pessoal. Na2, ó. Óxido de sódio. Óxido de sódio. Ora, no caso do óxido de sódio, o NOx do oxigênio menos 2. Cada sódio mais 1. O que é que ele diz ali? O elemento ligado com o oxigênio vai ter NOx menor que mais 3. Mais 1 é menor que mais 3. Então eu tenho um óxido básico. De maneira direta, para você não ir se complicando. Oxigênio com metal. Óxido básico. Tem as exceções, mas não vá se incomodar com elas. E no caso dos óxidos ácidos, aí eu tenho um número de NOx igual ou maior que o mais 6. Aproveitando o que está no quadro. O trióxido aqui, ó. Trióxido. Qual o NOx dele? Não é mais 6? Óxido ácido, NOx do elemento que está com oxigênio, igual ou maior que o mais 6. Ou seja, é um não metal. Oxigênio com não metal, óxido ácido. Aí, pessoal, por favor, preste atenção aqui. O óxido básico, se eu reagir com a água, eu irei formar o quê? Eu irei formar uma base, um hidróxido, uma base, não é? Se eu estiver reagindo um óxido básico com a água. E no caso do óxido ácido, trióxido aqui, se eu reagir com água, fiz isso agora há pouco, vai originar o quê? Um ácido. Então é aí, pessoal, que vai ajudando na definição, já projetando mecanismos de reação, como foi colocado aqui na hora do nitrogênio agora há pouco. Que eu não queria comentar mecanismos além de reações antes de fazer esse raciocínio de óxido ácido, de óxido básico, que é muito importante em Enem e vestibulares recentes, tá certo? Então, vamos lá, eu preciso que vocês coloquem o nome no chat, para que eu tenha como referência de chamada, menos de 1 minuto para encerrar aqui, né? Me despedir de maneira adequada de vocês, falar aí do prazer enorme de estar aqui, né? E a definição, a palavra é alegria, né? Alegria sabendo que o nosso retorno está próximo, próxima semana já estaremos juntos, já estaremos aqui numa condição melhor de aprendizagem, porque afinal de contas a aprendizagem ela requer, né, a participação ali, o contato, né, um contato mais próximo, né, o olho no olho, tudo isso favorece o que nós chamamos de aprendizagem. E aí, pessoal, coloquem, né, concluam o nome lá no chat e façam as atividades referentes à bússola. Amanhã eu estarei disponibilizando um vídeo onde eu estarei comentando a resolução